1 Pedro capítulo número 4, versículo número 7 ao 11. A gente procurando ainda, nem se preocupe, vou esperar você abrir, viu, meu irmão, para a gente ler junto. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 7. Deus vai falar conosco, irmãos. Abra seu coração, não apenas a Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ainda por essa palavra, amém? Ó Deus amado, ainda em concordância com teu servo, Senhor, pedimos que o Senhor possa nos iluminar, Senhor, com essa palavra nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, nos encorajar, nos exortar, nos corrigir, ó Deus, nos consolar. Ó Deus querido, que possamos sair daqui dessa noite, mais uma vez tocado pela Tua palavra, pois ela é poderosa, ó Deus. Abre os corações, abre as mentes, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Deixe sua Bíblia aberta. Amém? Irmãos, um dos escárnios mais conhecidos e mais comuns que a gente vê ao Evangelho, à Igreja de Cristo, são aquelas piadas, aqueles escárnios a respeito da volta de Jesus. Quem aqui nunca escutou, né? Faz anos que eu escuto que Jesus vai voltar, mas não voltou ainda. Já escutei piadas até piores. A gente diz assim: Jesus está vindo de ônibus ou perdeu o ônibus. Jesus está vindo de carroça, por isso que ele não chegou ainda. Quantas pessoas, irmãos, escarnecem sobre a vinda de Jesus? Ou melhor, irmãos, já aconteceu, responda para você mesmo, de você indagar no seu coração: será que Jesus vai voltar mesmo? Está demorando. Desde novinho que eu escuto que Jesus vai voltar e nunca, aconteceu esse fato. Ele veio a primeira vez, tudo bem, dizem que ele morreu, é comprovado na história, mas a segunda vinda, cadê ele, irmãos? Muitas pessoas acham que Jesus está demorando. Mas, irmãos, será que é Jesus que está demorando? Ou são os homens que andam ociosos demais? Devemos responder isso e pensar sobre isso. Será que é Jesus que está demorando? Ou são os homens que não estão sabendo usar o seu tempo, a sua vida aqui nesta terra? Irmãos, devemos ter cuidado com a ociosidade. Pastor, o que é ociosidade? É aquela vida inativa. É aquela vida preguiçosa, espiritualmente falando. É aquela moleza, aquela pessoa que dorme no tempo, irmãos. Quantas pessoas que estão usando a vida de forma banal, ou no pecado, ou em seus prazeres, e nem pensam em Jesus, mas quando lembram de Jesus ele está demorando demais. Faz sentido? Não faz, irmãos. É o ímpio, gastando sua vida no pecado, e esperando, não está esperando Jesus, ou é o próprio crente, irmãos, que simplesmente não investe sua vida de forma espiritual e acha que Jesus está demorando. Irmãos, Jesus não está demorando. E para entender isso, irmãos, no contexto dessa palavra, a gente viu na semana retrasada, o capítulo 4, do 1 ao 6, fala que Jesus Cristo sofreu na carne e que nós temos pouco tempo na carne e devemos saber usar os dias que nos resta dessa vida para glorificar a Deus. A igreja, irmãos, do tempo de Pedro aqui, ela estava, irmãos, achando que Jesus Cristo ia vir, ia voltar nos seus dias. E ficava achando: cadê Jesus? Cadê Jesus? Com isso, irmãos, eles ficavam ansiosos e ociosos.
Então o apóstolo Pedro aqui vai nos ensinar como esperar Jesus sem ansiedade e sem ociosidade. Amém? Isso sempre foi um problema, irmãos, desde a antiguidade. A igreja de Tessalônica, por exemplo, achava que Jesus ia voltar no tempo deles. Aí o que eles faziam? Não queria trabalhar mais? Aí Paulo escreveu uma carta dizendo, se você não quer comer, se você não quer trabalhar, então não coma. Né? Você tem que saber esperar, porque não se engane, irmãos, nem ninguém deixe enganar vocês. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele vai dizer que o fim não chegará sem antes que se revele o filho da perdição, antes que chegue a apostasia, antes que chegue o anticristo. Tem muitas coisas para se cumprir antes que chegue o fim, igreja, e devemos estar atentos a isso. Enquanto essas coisas não se cumprem, devemos servir a Deus confiadamente, aguardando sua segunda vinda. Amém? A vida de Cristo, irmãos, ela é uma verdade escatológica do futuro, ela é verdade, e a segunda vinda de Cristo não era para gerar dúvida no coração da igreja, não era para gerar desesperança, pelo contrário, era para gerar alegria, confiança, intrepidez e ousadia no anúncio do Evangelho. E é isso que Pedro vai dizer nessa noite: Cristo não está tardando a voltar. Cristo está tardando a voltar? Não, Jesus Cristo virá sem demora. E isso é uma verdade que precisa ser resgatado na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, infelizmente, trocou a verdade escatológica do Cristo que viria e tem se acovardado às verdades ou às mentiras desse mundo sobre vida nesta terra, sobre glória nesta terra. Isso não é para nós. A glória que nos está guardada para a igreja está no céu. Está nas mansões celestes, está diante do Cordeiro de Deus que venceu a morte. Amém? Dito isso, meu irmão, eu queria meditar com você nesta noite sobre a palavra de Deus do versículo 7. Primeira coisa, irmãos, que devemos entender: Cristo não tarda, precisamos estabilizar o nosso coração. Como é que está o seu coração? Irmãos, o nosso coração diz muita coisa. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, não é verdade? O versículo 7 ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Olhe para cá. O fim está próximo, irmãos. Mas que fim? O fim aqui não confunda com aquele filme que você vê, The End, fim no final, que é o fim que tudo acaba. Fim aqui também é propósito. Fim aqui é um tempo, é uma linha temporal, onde se acaba uma coisa e se começa outra. O que Pedro quer dizer é o seguinte: vocês precisam estabilizar o coração de vocês. Vocês precisam entender que Jesus Cristo não está demorando. O fim está próximo. Que fim é esse? Do plano redentivo de Deus. Deus não terminou sua obra ainda. Deus vai consumar sua obra. A obra de Deus começa quando Ele escolhe pecadores antes da fundação do mundo, que foi eu e você, amém? Depois dessa escolha, Ele chama você das trevas para o reino do Filho do seu amor. E depois que Ele chama você, Ele vai Ele justifica você, Ele declara você justo. E esse ainda não acabou, não é o fim ainda. Ele diz que há um processo de santificação e o Espírito Santo há de nos ajudar. E por fim, irmãos, que é o último estágio, que vai ser o fim de todas as coisas. Ele não está falando do fim do mundo, porque não será o fim para nós. Ele está falando da glorificação do nosso corpo, da glorificação da nossa alma, onde se encontraremos com Cristo nos ares, amém? O fim, irmãos, o fim está próximo, mas ainda não chegou. Tem tantas coisas para acontecer ainda. Mateus capítulo 24, verso 14, por exemplo, vai dizer que este evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações, então chegará o fim. Então, o fim está próximo, mas ainda não chegou. Até chegar, irmãos, temos que pregar o evangelho. Até chegar ao fim, irmãos, temos que nos santificar. Até não chegar ao fim, irmãos, devemos buscar mais e mais conhecer a Deus. Até chegar ao fim, irmãos, devemos mais e mais servir a Jesus com alegria. O fim, irmãos, o propósito está perto. Agora, perto de quê? Perto de se consumar o propósito soberano de Deus. Sabe o que ele quer dizer aqui, irmãos? Vai se cumprir. Jesus não está tardando. Creia nessa promessa.
Creia nessa palavra. Você não pode deixar sair do seu coração essa verdade da palavra de Deus, que o fim está próximo. É interessante, irmãos, porque para o ímpio escutar isso é um desespero. O fim está próximo. Para a igreja é uma alegria. Para a igreja é uma vitória. Para a igreja é uma satisfação. Amém? E ele vai dizer, irmãos, até chegar ao fim, o que a gente precisa fazer? Até não se concluir, ele vai dizer aqui, sede o quê? Portanto, criteriosos e sóbrios. Olhe para cá, meu irmão. O que ele quer dizer, irmão, sobre ser criterioso? Criterioso, irmãos, ele está falando aqui, é manter a cabeça no lugar. O que é ser criterioso? É não ter os pensamentos tortuosos, nem pensamentos que vagueiam. Olhe para cá, meu irmão. Quantas pessoas na vida cristã têm pensamentos tortuosos à palavra de Deus? E Jeremias capítulo 17, irmãos, verso 9, vai dizer que enganoso é o coração. O coração, ele engana a todos nós. A pergunta é, meu irmão, há alguma coisa, algum sentimento de tristeza, algum sentimento de amargura, alguma dúvida, alguma heresia, algum pensamento contrário à palavra de Deus que está fazendo você vaguear, não pensar em Cristo, não pensar nas coisas de Deus? Isso não é ser criterioso. Corte isso e olhe para Cristo, que está dizendo que tudo está perto de acabar. Devemos ser criteriosos, irmãos, manter a cabeça no lugar. E ele ainda vai dar um exemplo de criterioso. Ser o quê? Sóbrio. Ser sóbrio aqui, se for trazendo a palavra original, o texto mais claro aqui, irmãos, é não se embebedar. É colocar de fato a cabeça no lugar. Na antiguidade, irmãos, quando alguém ia ver se alguém estava sóbrio, eles diziam assim, olhe para a cabeça dele ou dela. Se ele fizer assim, ó, opa. Se ele mexer a cabeça, é porque tem álcool no cérebro dele, é porque ele está embriagado, ele está levado. E aqui eu quero aplicar para a nossa vida, irmãos. Graças a Deus a gente não vive enchendo nossa cara na bebida, glória a Deus. Mas a questão é, irmãos, há alguma coisa que está sendo embebedando o nosso coração? Há algum desejo humano, irmãos? Há algo que está fazendo a gente perder a noção? Às vezes, irmãos, as nossas lutas, os nossos desafios faz a gente perder a cabeça. É ou não é? Às vezes as falsas amizades faz a gente perder a cabeça. Eu quero lembrar você do filho de Davi, que tinha sua meia-irmã Tamar. Era Aminon, e Aminon diz o texto que um amigo, aspas, fez a cabeça dele de abusar de sua meia-irmã Tamar. Aminon estava embriagado pelo desejo da carne, e Aminon estava embriagado pelo falso conselho do seu falso amigo. E diz o texto, irmãos, que ele abusa de sua meia-irmã, pelo um conselho de amigo. Igreja, há alguma coisa que esteja embebedando você, há alguma mentira, alguma heresia, alguma falsa doutrina. Se tiver, se isso arrancar a nossa centralidade em Cristo, o nosso pensamento em Deus, devemos abandonar. Devemos tirar, irmãos, descartar em nome de Jesus. A questão é, mas pastor, tudo bem, é difícil às vezes a gente cortar certas coisas, certos hábitos, certos costumes. Como é que a gente vai fazer isso? Pedro vai dar o remédio. Qual é o remédio? Ele disse, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem as vossas orações. Isso aqui é fantástico, irmãos. Porque a oração aqui, irmãos, o texto original, psique, é falar com Deus. É ter contato com Deus. Intimidade com Deus. As nossas orações, irmãos, revelam muito quem é o nosso Deus. As nossas orações falam muito da nossa crença no poder e na majestade de Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo, irmãos? Em vez de você estar pensando nas coisas desse mundo, em vez de estar pensando no seu problema, em vez de você estar pensando em coisas banais, pare para pensar nas suas orações. Primeira coisa, irmãos, que ele quer perguntar aqui. Você se esqueceu dos momentos a sós com Deus? Você já, irmão, seja sincero. Você já teve aquele momento que você disse assim, agora é só eu e Deus. Você trancou a porta do seu quarto e você se derramou na presença do Senhor? É bom ou não é? A questão é, se você já teve isso,
Você já viu, irmãos, alguém orar ruim? A gente sempre, quando vai orar, irmãos, em conhecendo a Deus, a gente ora sempre para melhor. Né? Por exemplo, quem é que já viu assim? Senhor, em nome de Jesus, amaldiçoa aquele irmão. Alguém faz isso? Já viu? Infelizmente, eu já vi algumas orações assim. Mas isso não é oração, isso é feitiçaria. Isso não é adoração, Deus não recebe isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha, seja sóbrio para aquilo que você ora. Lembra quando você estava triste, você disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, restaura o meu coração. Você fez isso porque você viu na palavra de Deus que Cristo é amoroso, Cristo é compassivo, Cristo é bondoso. E o que o texto quer dizer é o seguinte: deixe de olhar as circunstâncias erradas, deixe de olhar os falsos pensamentos e olhe para esse Deus que você ora. Lembre de suas orações. Igreja, em outras palavras o que Pedro está dizendo: não troque suas orações por pensamentos vãos. Não deixe de orar. Volte a orar. Priorize a oração. Priorize o contato com Deus. Porque Jesus está voltando. A volta de Cristo não nos torna ociosos, preguiçosos, ansiosos. A volta de Cristo nos faz se apegar mais com Ele em oração. Amém? Pare para pensar, meu irmão. Quanto tempo você tem depositado no seu dia em oração? Como é que está aquele momento, você a sós com Deus? É isso que Pedro quer dizer. Para estabilizar o coração, para purificar a mente, para retirar tudo aquilo que não agrada a Deus, analise a sua oração, meu irmão. Analise a oração, se ela é constante no seu viver. Veja o que você orou. Quantas pessoas, irmãos, já esqueceram que oraram? Quantas pessoas que pedem coisas a Deus e Deus concede por graça e nem agradece, porque não tem prestado atenção na oração. Amém? Cristo está tardando? Não está tardando. Talvez o que esteja acontecendo é que nós não estamos considerando as nossas orações. Amém? Segunda coisa, irmãos, que Pedro vai dizer de forma fantástica, irmãos, e devemos lembrar nossa oração, é que nós devemos, irmãos, continuar servindo a Deus e aos irmãos. Olha o que ele diz aqui no versículo 8: acima de tudo, porém, tende amor o quê? Amor o quê, irmãos? Intenso. Você está acompanhando o texto? Amém? Tende, irmãos, acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros. Olhe para cá, isso aqui é fantástico. É fantástico. O texto aqui, irmãos, amor intenso, o que é que ele quer significar, irmãos? Preste atenção, amar intensamente é amar com uma atividade que não cessa, que não tem limite, que é intensa e que é perseverante. D. Carson, que é um grande estudioso da Bíblia, disse uma coisa interessante: amar intensamente, de acordo com esse texto, é deixar todos os seus músculos tensos. E eu lembrei logo de uma coisa. Eu lembro quando eu, o irmão Inácio e Alberto, a gente foi correr naquela corrida noturna da Serra. Corri 5 quilômetros. 5 quilômetros, subindo, descendo ladeira. Pense como foi intenso. Eu entendi perfeitamente o que o texto quer dizer. Meus músculos ficaram tensos, dor na perna. Então, quando você quiser assim achar que já está bom de amar o irmão ou de amar o próximo, eu vou dar um conselho para você. Bota um tênis e vá correr daqui para Solânia, indo e voltando. Você vai perceber e vai entender o que esse texto quer dizer. Devemos amar intensamente, ardendo, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Amém? Um teste para você: chega em casa, abra os seus braços e deixe 3 minutos. Vai começar a arder, né? Eita, chega, o meu braço está ardendo. Eita, chega, o meu braço está pesando. É isso que o texto quer dizer. Eu conheço alguém, irmãos, que amou assim. Você também conhece Jesus Cristo. A crucificação, irmãos, de Jesus, ela nos mostra que Jesus Cristo o amou ardentemente, intensamente, de forma incomparável. O texto diz, irmãos, que Jesus Cristo, ele carregou uma cruz muito pesada.
Ele andou, irmão, subiu um monte, um chamado Gólgota, a caveira. E Jesus Cristo, irmãos, sofreu por pecados que não eram nem dele. Era o meu e o seu pecado. Jesus Cristo deixou toda a sua glória, irmão. Se fez homem e morreu em nosso lugar. Por nos amar, por nos querer bem, para pagar, irmãos, o preço da santidade, para não sofrermos a ira de Deus. Você acha que isso é amar intensamente ou não é? E tem cristãos, irmãos, que não estão amando intensamente e estão achando que Jesus Cristo está demorando. Jesus Cristo está tardando voltar. É porque você não está amando intensamente, de forma árdua, de forma dura. É tempo de amar a Deus, o tempo da espera, de amar a Deus e não de olhar para trás, igreja. Amém? Acima de tudo, devemos amar intensamente, e agora uns para com os outros. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque o amor uns para com os outros é amor suficiente para doar e receber. Amém? Ele continua dizendo aqui de forma maravilhosa. Esse texto é difícil de interpretar. Porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Olhe para cá, preste atenção. É interessante, irmãos, porque esse texto aqui, ele é um dos textos mais mal interpretados desse livro. Inclusive, os espíritas, os católicos romanos, pegam esse texto e diz que a pessoa pode ser salva por obras. Ou seja, basta amar e eu sou salvo. Basta fazer coisas e eu sou salvo. Não é isto que o texto quer dizer, amém? Esse texto aqui está usando a teologia de Provérbios capítulo 10, verso 12. Que diz que muitas as provações, mas o amor, ele cobre multidão de pecados. Ou seja, primeira coisa, ele não quer dizer que temos os pecados perdoados por nossas obras. Segundo, ele não quer dizer que vamos amar o irmãozinho, ignorar os pecados dele, deixa o pecado. Não é isso que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer é que quando a gente vive em congregação, irmãos, trabalhando na igreja, a gente, irmãos, não despreza a igreja porque tem erros, mas amamos a igreja como Cristo amou a igreja, porque queremos ver a igreja crescendo, queremos ver o fraco na fé crescendo, queremos ver a igreja glorificando a Deus, amém? É muito interessante, irmãos, porque tem pessoas que dizem assim, não vou para a igreja mais não, porque a igreja tem erro, a igreja está assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, está errado. Quem diz isso, irmãos, não entendeu, não está sendo criterioso, nem sóbrio com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Cristo é soberano e Ele é o Senhor da igreja e devemos amar uns aos outros intensamente. Quando eu ver o erro do meu irmão, eu não vou condená-lo, eu não tenho poder para isso. Quando eu ver o erro do meu irmão, eu vou amá-lo e vou fazer de tudo para que ele se arrependa daquele pecado e volte a temer a Deus. Quando eu ver a igreja, irmãos, passando por problemas, eu não vou condenar a igreja, porque ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Eu vou amar intensamente, vou colocar meus músculos tensos, dar o meu melhor para que a minha igreja cresça na palavra e na graça de Cristo Jesus. Irmãos, o que é que nós temos feito pela igreja do Senhor Jesus? O que é que nós temos feito, irmãos? Pela igreja local, pela nossa comunidade, irmãos. Isso aqui é muito interessante. E por isso que Pedro vai dizer aqui um princípio maravilhoso no versículo 9. Ele diz assim, sede o que, irmãos? Mutuamente. Por que ele fala mutuamente? Porque, irmãos, não é só hoje não. Há pessoas que na igreja querem ser servidas. Há pessoas na igreja, irmãos, que querem chegar aqui, quer ver o louvor tocando bem, quer ver a pregação sendo pregada, tem pessoas que vêm aqui, quer ver tudo organizado, quer ver a igreja bonita, quer ver a igreja limpa, quer ver, mas tudo bem. Mas a hospitalidade do evangelho não é para você, é para Cristo e para uns com os outros, é mutuamente. Se nós fizermos uma pergunta, como é que nós temos servido o meu irmão? Será que nós temos servido
servido o irmão, ou apenas estamos sendo servidos, irmãos? O Evangelho nos ensina que ser servido é necessário e servir muito mais. Mutuamente, irmãos. Ele ainda vai dar o exemplo de como ser esse serviço. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Olha para cá, irmãos. A palavra aqui, hospitaleiros, no grego, é a palavra philostenos, que é amar irmãos distantes, amar pessoas de fora, amar pessoas diferentes a mim. Quem aqui já viu pessoas que vêm para a igreja e só quer ter aquele grupo de pessoas como amigo? Ou eu vou procurar a pessoa que mais se parece comigo, aí eu vou fazer amizade e vou servi-la. O Evangelho não ensina assim. O Evangelho ensina a hospitalidade, que é para amar a todos de forma igual e servir de forma igual. Amém? O Evangelho nos ensina, igreja, que até Cristo voltar, irmãos, devemos servir uns aos outros com amor e hospitalidade. Esse texto é interessante que no contexto, irmãos, aqui, não tinham prédios construídos. No contexto aqui, não tinha lugares para que as pessoas dormissem. Então o apóstolo Pedro, escrevendo isso aqui, é muito interessante. Porque os ministros, apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, quando eles iam pregar na tal igreja, tal cidade, eles se hospedavam onde? Na casa dos irmãos. Mas preste atenção, irmãos. Não é necessariamente você colocar alguém para dormir na sua casa, né? Não tem problema. Por exemplo, se tem uma irmã que ela mora sozinha, vai botar um pastor para dormir na casa dela? Não vai. Mas a questão da hospitalidade vai muito mais do que abrigar alguém em sua casa. A hospitalidade é, você está abrigando o irmão no seu coração? Porque a palavra filos é o amor de irmandade, é o amor de irmão, é o amor de companheiro, é o amor daquele que a gente estende a mão. Então, ter-nos é amar pessoas distantes. Igreja de Cristo, enquanto Cristo não voltar, devemos nos aproximar uns dos outros. Não há desculpa para não praticar a hospitalidade. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, olha, não negligencieis a hospitalidade, que Abraão praticando sem saber, abrigou a anjos. Abraão era um homem muito rico, e vinham 2 anjos disfarçados de mendigos. Abraão podia muito bem, tira eles da minha terra, solta os cachorros, faz alguma coisa. Abraão distante fez, meus irmãos, sentem aqui, vamos comer pão. E diz que ele abrigou anjos sem saber. E diz que diz o texto da palavra de Deus em Gênesis, que o anjo trouxe o que Deus queria dizer a Abraão. Irmãos, sabe o que o texto está nos ensinando nessa noite, irmãos? É que mutuamente é eu servindo a você e você me servindo. É eu colocando você no meu coração e você colocando no seu. Se a igreja de Cristo perder isso, irmãos, ela perde muita coisa. Se a igreja de Cristo perder a hospitalidade, irmãos, ela perde muito do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus, se tem uma das coisas que nessa noite, irmãos, como pastor, aqui eu digo como pastor, não o texto, mas eu quero aconselhar você a praticar em nome de Jesus é a hospitalidade. A hospitalidade ela é fantástica, irmãos. A hospitalidade é um sentimento nobre. Ela não é só uma coisa que a gente faz, é um sentimento nobre de amar o diferente, pessoas diferentes de minha pessoa. O que é que tem a ver, por exemplo, Lucas com o irmão Tuxa? São cabeças diferentes, são pessoas... Tem tudo a ver, tem um evangelho que une. Tem Cristo. Tem o caminho, que é um só. E quando a gente caminha nesse caminho de vida, que é o evangelho, que é Jesus, ele é estreito e a gente se une, igreja. Amém? Por isso que ele vai dizer agora, no versículo 10. Vamos ler todo mundo junto com alegria. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Amém? Eu acho isso fantástico. A ideia de servir aqui, irmãos, é diaconia. A ideia de diaconia, irmãos, é de fato prestar serviço. É ser auxiliar, irmãos. E dom aqui, a ideia de dom, nada mais é do que uma dádiva.
nada mais é do que um presente, algo que Deus deu generosamente. Igreja, eu olho para essa igreja e vejo pessoas cheias de dons. Eu olho para essa igreja, você, meu irmão, é um exemplo do evangelho para servir. Você canta, você toca, você ajuda, você constrói, tudo que você faz, você limpa, você prega, tudo que você fizer, faça uma diaconia, faça com amor, de acordo com o dom que Deus te deu. Amém? Devemos continuar servindo como? Primeiramente com amor intenso. Devemos continuar servindo como? Com hospitalidade, igreja. Devemos continuar servindo como? Com o dom que Deus nos deu. Com a dádiva do Senhor, irmãos. Com certeza alguma coisa na sua vida que pode servir o próximo. Amém? Tem alguma coisa que Deus pode fazer isso. E por que eu tenho que servir? Por que é necessário? Primeiro, porque Deus deu. E porque Ele merece toda a honra e glória. Segundo, porque Ele disse, porque como bons dispenseiros da multiforme graça de... Oh meu Deus, olhe para cá, igreja. O que é um dispenseiro? Um dispenseiro é aquele que ele é o mordomo da casa. O dispenseiro é aquele que cuida o que já tem na casa, na dispensa. Ele não tem nada, tudo que ele vai fazer é só administrar. Tudo que ele vai fazer é só dar o que o dono da casa já colocou ali. O que o texto quer dizer, meus irmãos, é que nós devemos servir uns aos outros com o dom que Deus nos deu, com a dádiva que Deus nos deu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme é uma forma multifacetada. Deus tem muitas bênçãos, Deus tem muita sabedoria, Deus tem muita instrução, Deus tem prodígios, maravilhas, coisas inúmeras para abençoar ao seu povo, abençoar a sua igreja. E Deus tem um instrumento chamado igreja, irmão. Então eu e você somos apenas dispenseiros, que vamos na dispensa e pegamos o que Deus nos deu e servimos. Eu não sei o que Deus deu a você, meu irmão. Mas tudo que Deus lhe deu não é seu, é bênção de Deus para abençoar, para mostrar a multiforme graça de Deus, desse Deus maravilhoso, meu irmão. Por isso que a igreja, o que ela faz, não são apenas obras, são obras espirituais. Tudo que a igreja faz, irmãos, é Deus mostrando sua graça. Quando eu vejo o irmão Marquinhos tocando aqui, não é apenas um músico expressando musicalidade. Quando eu vejo o irmão Marquinhos tocando aqui, eu vejo um dispenseiro de Deus, pegando o dom que Deus deu e servindo a igreja para a glória de Cristo. É isso que Pedro está querendo dizer. É essa mentalidade que nós devemos ter, irmãos. Não é uma mentalidade pífia, medíocre, de achar que quando o irmão José vai ali, pega um copo d'água e coloca aqui para o pregador, é apenas um favor. Não é. É Deus abençoando e usando o seu servo com o dom do serviço que Ele deu e faz com muito amor, como diaconia, em glória para Deus. Quando a igreja entende isso, irmãos, tudo muda. Quando a igreja entende isso, ela começa a entender que Jesus não está tardando voltar. É o nosso pensamento que está muito contaminado. É a nossa mente que está muito embebedada com as coisas dessa vida. Amém? E de forma fantástica, irmãos. Nós devemos entender isso e não abrir mão dessa verdade. Devemos continuar servindo, irmãos, com um amor intenso. A igreja não pode se cansar de amar e de servir. De jeito maneiro. Está proibida, a igreja está proibida de se cansar de amar e de servir. Amém? Por quê, irmãos? Porque é através da igreja, através da minha e da sua vida, que Deus está mostrando a sua multiforme graça. Amém? E por último, meu irmão, de forma maravilhosa, de forma detalhada, o Senhor Jesus nos traz um grande ensinamento.
Jesus está tardando voltar? Deus não está tardando voltar. Precisamos estabilizar o nosso coração, tirar de nós toda embriaguez desse mundo e focar o nosso coração somente no reino de Deus. E como é que a gente faz isso? Com as orações, se voltando para Deus, lembrar do que Deus fez, do que Deus faz, de quem Deus é. Também, irmãos, Jesus está tardando? Não está tardando voltar, Ele não tarda. Devemos continuar servindo. E para continuar servindo, precisamos buscar força. Tem uma igreja, irmãos, hoje no século XXI, estou falando de forma geral, infelizmente, sem força para servir a Deus. Tem uma igreja, irmãos, que ela não tem força nem motivação para vir para a igreja cultuar, louvar, ouvir a palavra do Senhor ou trabalhar na obra do Senhor. Mas ela é uma igreja que, se tiver coisas de entretenimento, um lazer, uma piscina, uma praia, passa o dia todo e não se cansa. É verdade ou não é? É uma igreja, meu irmão, que se dizer assim, vai ter um evento ali que vai ser bom, a gente vai brincar, vai se divertir. Essa pessoa não vai se cansar de jeito maneira. E olhe lá, se lembrar do passado. Tinha pessoas, irmãos, que no tempo de impiedade, longe de Cristo, virava noites em festas. Você conhece alguém assim? Pessoas, irmãos, que não mediam esforços para pecar. E por que a igreja do século XXI, irmãos, mede esforços para servir e para esperar Cristo voltar? Porque ela precisa buscar força. Escute bem, a igreja não tem força por si mesma. Você não tem força em si mesmo. Esse negócio que você é um super-herói, você é maravilhoso, você é uma joia rara, o Evangelho não ensina isso. Os falsos pregadores ensinam isso. Você é poderoso. Você não é poderoso. Nós não somos poderosos. Somos pecadores e carecemos de ajuda. Amém? E dito isso, irmãos, diante de tudo que foi dito até agora, Cristo vai nos dar um remédio maravilhoso em sua palavra. No versículo 11 ele diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Olhe para cá. Aqui Pedro está simplesmente dividindo as duas atividades cruciais da igreja. Quais são as duas atividades da igreja? Pregar, falar, ensinar e servir. Tem outra coisa? Não. A igreja se resume a isso, irmãos. Olha, a igreja se resume em falar, que é pregar, ensinar, seja o que for, e a igreja se resume aqui em servir, em cuidar, organizar, fazer isso, fazer aquilo. É isso que resume a atividade da igreja de Deus na terra. Só que tem um porém, irmãos. A igreja de Deus, ela só vai ficar firme esperando Jesus quando ela não falar por falar. Tem muito miojo sendo ofertado no púlpito da igreja. Tem muito gibi e não Bíblia ofertado no púlpito da igreja. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: quando você falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculo aqui, irmãos, nada mais é do que as pessoas que tinham a revelação, o conteúdo, a logia, a revelação do próprio Deus, a palavra rema, o Evangelho. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, quando você for pregar, quando você for ensinar, não ensine o que o povo quer ouvir, não ensine o que as pessoas acham que é certo ou errado, pregue o conteúdo do Evangelho sem mistura. Cristão, sabe o que a gente precisa para continuar firme aguardando Jesus? Não é Jesus que está demorando voltar, somos nós que ouvimos outras coisas além da palavra de Deus. Quando a igreja, ela entender, segundo Efésios capítulo 2, verso 20, diz que a igreja está fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos, que é Cristo, a pedra angular, a igreja não será abalada. Sabe por que temos uma igreja tão abalada, irmãos, com tudo? Irmãos, tem cristãos que é só Putin falar. Vladimir Putin falar: pastor, você viu o que Putin disse?
Putin disse que vai vir uma bomba atômica. E daí? Putin não é mais poderoso do que Cristo. Hebreus capítulo 1, o verso 1 ao 2, diz que Deus falou outrora, por visões e muitas outras maneiras, mas agora tem falado por meio do Filho, a quem é herdeiro de todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Ele também vai dar outro exemplo aqui agora. Ele diz, no versículo 11, e se alguém serve, façam na força que Deus o quê, irmãos? Isso aqui é fantástico, irmãos. Porque suprir aqui, irmãos, preste atenção, nada mais é do que aquele que paga as despesas. O pai de família, por exemplo, ele trabalha o mês inteiro, quando chega no fim do mês, ele está aqui o dinheiro, paga a conta, paga a alimentação, ele supre as necessidades. Sabe o que o texto está dizendo, irmão José? Que Jesus Cristo, ele está suprindo todas as necessidades que a igreja tem para servir, para auxiliar a obra de Deus na terra. Não é para esbanjar em prazeres nem vaidade não, tá? É para servir a Deus. É bem verdade, né, irmão Roseli? Quando a gente olha para a igreja, tanta coisa para fazer, e nosso coração parece que se desespera. Mas o texto está dizendo que é Jesus que supre todas as coisas. Vai aparecer cimento, José, para construir isso aqui. A salinha das crianças, descansa teu coração, Elaine, Vanessa. Jesus vai mandar porque Ele é o Deus que supre. Ele é o Deus que cuida da igreja, Ele é o Deus que cuida da obra. Tudo que ocorreu nessa igreja, tudo que está ocorrendo, tudo que vai chegar, tudo que vai ser produzido, é porque Cristo é responsável pela igreja. Cristo é responsável por cada detalhe. O som, se chegar para a glória de Deus, vai ser porque Deus vai mandar. Eu creio nisso. Nós não podemos, igreja, de jeito e maneira, andar tão ansiosos e ansiosos de esquecer que a igreja está de pé e ela é construída, edificada, não por mãos humanas apenas, mas ela é construída pela providência que vem do alto. Irmãos, a gente estudou aqui em teologia, um dos maravilhosos atributos de Deus, o atributo da providência. Ontem, para a glória de Deus, a gente estava celebrando o casamento de Vinícius e Thalita. E eu estudando o texto que ia pregar na cerimônia. Um texto tão simples, aparentemente, aos olhos humanos. Em Provérbios capítulo 18, verso 22, que diz que aquele que acha uma esposa encontrou o bem e a benevolência, o favor do Senhor. Irmão, você tem noção como isso é interessante? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você é casado porque Cristo deu uma esposa a você. A Bíblia diz essa chuva que vai estar caindo aqui agora. Diz que é Deus que faz cair a alva. É Deus que vai cair a chuva dos céus. É providência de Deus. Os animais, irmãos, Salmo 105, os animais marinhos do mais profundo mar, diz que é Deus que dá o alimento deles, e se Deus não dá, se Deus nem mostra a sua face, eles se desesperam e morrem, porque a igreja está cansada de esperar Jesus, porque a igreja está cansada de confiar em Cristo, porque a igreja não está esquecendo da verdade do Evangelho, que se você serve, se a gente serve a Deus, é Deus que vai suprir todas as coisas. Todas as coisas, são todas as coisas. A igreja de Deus não vai faltar nada, porque a missão que foi dada nesta igreja congregacional, Deus vai cumprir cada promessa. A vontade do Senhor vai ser estabelecida, porque Ele é o Senhor dessa igreja. Quem prega aqui nessa igreja, pregue segundo os oráculos de Deus. Pregue segundo a força de Deus. Quem aqui serve, continue servindo. Mas pastor, é tanta coisa. Continue servindo. Porque eu não concordo, porque eu não gosto. Continue servindo na força que Deus supre. Amém? Amém, igreja? Dito tudo isso, irmãos, dito tudo isso, fica claro que se tirar Jesus da igreja não sobra nada.
Se tirar o evangelho da igreja, não sobra nada. Só sobra pecados, pecadores, tristezas e frustrações e ansiosidade. Amém? Se Jesus Cristo é a razão de tudo da igreja, nesse momento eu quero convidar você a parar tudo. E como Pedro fez, eu quero glorificar a Deus com você nessa doxologia. Eu acho fantástico como os apóstolos, quando eles escreviam as cartas, chega a certo momento, irmãos, que ele para. E vai só adorar a Deus. Isso é fantástico, porque isso é se maravilhar em Jesus Cristo. Pela graça de Deus, irmãos, eu estive expondo essa carta aqui do capítulo 1, do versículo 1, até o versículo 11. E nesse momento, Pedro vai parar para adorar a Deus. Nós vamos adorar com ele, amém? Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus, igreja, glorificado. Por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A quem pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Para que seja glorificado, quem deve ser glorificado? Deus. A palavra Deus aqui, a palavra Theos, é o único ser sobrenatural absoluto. Só tem uma importância de tudo isso que ele falou, é que Deus seja glorificado. O Deus merecedor de honra e glória, que ele seja glorificado. E só tem uma forma de glorificar a Deus, é por meio de Jesus Cristo. Irmãos, se tirar Jesus da igreja, só resta pecado e tristeza, porque Efésios 1:3 vai dizer que bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu ricas e bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Nós podemos glorificar a Deus, igreja, por intermédio de Jesus, porque é em Jesus, por meio de Jesus, que nós glorificamos a Deus. Amém? Ele continuou dizendo, a quem pertence a glória. Glória a Deus. Glória, que glória é essa, igreja? Olhe para Jesus e veja o resplendor. Olhe para Jesus e não veja mais aquele carpinteiro apenas. Olhe para Jesus e não veja mais aquele homem que estava abrasado numa cruz, sofrendo. Não. Olhe para Jesus e veja sua majestade. Veja sua grandeza. Você consegue dimensionar isso, igreja? Capítulo 1, verso 16, disse João no Apocalipse que ele se vira e vê irmãos, que o rosto dele brilhava como o sol em sua força, em seu vigor. Jesus é glorioso. Jesus é majestoso. Devemos vê-lo assim. Veja também que a glória, irmãos, é de um Jesus glorioso e o domínio que ele tem. O domínio de Jesus, a palavra domínio aqui, irmãos, é a capacidade de Jesus. O que é que Jesus pode fazer se não o impossível? Domínio, irmãos, é o lugar, o mandato de Jesus. Até onde Jesus manda. Até a que circunstância para Jesus? Não há circunstância, não há nada que ele não possa fazer, porque ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. Olhe para Jesus Cristo. Veja sua glória, veja o seu poder, veja o seu domínio. Você vai perceber que ele não está demorando, mas ele está trabalhando. E logo, logo ele voltará. Esse mandato dele, esse poder dele, esse domínio, irmãos, ele vai pelos séculos dos séculos. Esse domínio de Jesus, ele não é um domínio passageiro, não é um mandato corriqueiro eleitoral. O mandato de Jesus é para todo sempre. E a igreja diz, amém. Jesus está tardando? Jesus não está tardando, igreja. O que nós precisamos é acalmar o nosso coração e olhar para dentro de nós, se a nossa mente está embebedada com as coisas dessa vida.
Devemos, igreja, continuar servindo com um amor intenso, com hospitalidade. E servir não apenas com hospitalidade, igreja, mas entendendo que nós somos instrumento da multiforme graça de Deus, irmãos. Amém? E por último, irmãos, devemos também buscar essa força para servir. Quem pregar, pregue segundo a palavra de Deus. Quem servir, sirva segundo a força que Deus supre. E nós vamos perceber que há muito a se fazer na igreja do Senhor. Tem muito trabalho e que possamos saber aguardar a vinda do Senhor. Amém? Para que Deus seja glorificado em nome de Jesus.